Queridos irmãos, a igreja celebra hoje a festa do Imaculado Coração de Maria, festa que sucede à do Sagrado Coração de Jesus, a qual celebramos ontem. Porque a igreja, além de honrar o coração de Cristo, honra também o coração de Maria. É muito interessante isso. Por quê? A devoção ao Imaculado Coração de Maria ganha muita força com a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Em diversas falas, Nossa Senhora apresenta a devoção ao seu Imaculado Coração como resposta de Deus aos problemas do nosso tempo. E todos nós nos perguntamos por que isso. A irmã Lúcia, numa famosa entrevista do ano 1948 ao padre Fuentes, diz que a devoção ao Imaculado Coração de Maria é a última tábua de salvação concedida ao mundo. Por quê? Qual é o segredo da devoção ao Imaculado Coração de Maria? Ora, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, como ontem, de alguma maneira, eu expliquei, é a devoção ao amor divino. Ela consiste em amar o amor. Amar o amor do coração de Cristo. Amar o amor eterno de Deus, cujo terminal humano é o coração sacratíssimo de Nosso Senhor, por assim dizer, sede da caridade divina. Portanto, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é de uma excelência formidável. E exatamente por isso, nesses nossos tempos de impenitência, de dureza espiritual, de completa frieza nos corações, de indiferença pela lei de Deus, essa devoção é como que o remédio. E isso fica muito estampado numa das 12 promessas que Nosso Senhor faz a Santa Margarida Maria, a quem fizera comunhão reparadora das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Quando ele diz: darei aos sacerdotes o poder de tocar os corações mais endurecidos. Ou seja, a devoção ao coração de Jesus é realmente o remédio para esse nosso mundo cego no pecado, endurecido, longe de Deus. Porém, como nós podemos viver de maneira perfeita essa devoção? De que modo nós podemos amar o amor de Deus em Cristo de forma mais perfeita? Porque o nosso coração é um coração pecador, um coração que já odiou tantas vezes, um coração rancoroso, um coração vitimista, um coração profundamente egoísta. Ora, se o nosso coração não consegue amar adequadamente o coração de Cristo, nós temos um remédio.
para essa insuficiência, para essa deficiência insanável da nossa parte. E o remédio é o coração imaculado de Maria. O coração dela, aqui o Evangelho faz referência, Maria conservava no coração todas essas coisas. Referência que é repetida, pois São Lucas nos diz que, diante dos pastores que chegaram à gruta de Belém, Maria conservava todas as coisas, meditando-as no seu coração. O coração dela, esse coração de Maria, é imaculado. E o que significa dizer que é o coração imaculado? Não significa apenas dizer que ele é isento de pecado. Quando nós dizemos que o coração dela é um coração imaculado, nós estamos dizendo que, além de estar vazio do pecado, o coração dela é uma explosão de caridade. O coração dela é um incêndio de amor. O Espírito Santo encontrou no coração de Maria o terreno adequado para espalhar as suas labaredas eternas. Assim como uma floresta, quanto mais estiver seca, o fogo não encontra nenhum obstáculo nela e a incendeia completamente, o coração dela está completamente seco de todo apego às coisas criadas. Na alma dela não habita nada a não ser puramente Deus. E porque a sua alma está, por assim dizer, livre de todo e qualquer apego a qualquer criatura que seja, ela é como essa floresta em que o fogo do Divino Espírito Santo, não encontrando nenhum mínimo obstáculo, incendeia com labaredas que não cessam de se alimentar umas às outras. O coração imaculado de Maria é, por assim dizer, por ser imaculado, o coração que mais amou o coração de Cristo. No coração dela nunca houve ódio, no coração dela nunca houve rancor, no coração dela nunca houve nenhum tipo de egoísmo. O coração dela é desimpedido. E, portanto, amar o amor de Maria por Cristo é como perfumar-se com o perfume dela, para assim podermos amar efetivamente nosso Senhor. Isso significa que a devoção ao coração de Cristo estaria incompleta sem a devoção ao coração de Maria. Uma vez que o nosso coração é imperfeito, é frágil, é fraco. O coração dela não. O coração dela é imaculado. O coração dela é contemplativo. O coração dela é completamente extasiado no amor de Cristo. O coração dela é um paraíso de Deus. Porque se o coração de Cristo, sendo humano, pertence a uma pessoa que é divina, o coração dela é tão somente humano. E, portanto, o coração dela é o coração da criatura que amou Deus do modo mais excelente, ao nos abrir acesso ao seu coração
A Santíssima Virgem Maria, portanto, nos permite viver numa união com ela, de tal modo que, amando Cristo no amor dela, nós podemos amá-lo de modo mais perfeito. São Luís Maria Grignon de Montfort tem um livro chamado O Segredo de Maria. E nesse livro ele escreve algumas coisas que são interessantes que eu gostaria de ler. Ele diz: esta devoção, fielmente praticada, produz uma infinidade de efeitos na alma. O principal e verdadeiro dom que as almas possuem é o de estabelecer aqui na terra a vida de Maria em uma alma, de maneira que não é mais a alma que vive, é Maria que vive nela. Ou a alma de Maria torna-se a sua alma, por assim dizer. Ora, quando por uma graça inefável, verdadeira, a Divina Maria é rainha de uma alma, que maravilha não fará ela aí, como obreira das grandes maravilhas, particularmente no interior, ela aí trabalha em segredo, sem conhecimento da própria alma, que se disso tivesse ciência, destruiria a beleza de suas obras. Ó Maria, que a luz de vossa fé dissipe as trevas de meu espírito. Ó Maria, que vossa humildade profunda tome o lugar do meu orgulho. Ó Maria, que vossa contemplação sublime detenha as distrações de minha imaginação errante. Ó Maria, que vossa vista contínua de Deus encha de sua presença minha memória. Ó Maria, que o incêndio da caridade de vosso coração imaculado dilate e abrase a tibieza e a frieza do meu coração. Ó Maria, que vossas virtudes tomem o lugar de meus pecados. Ó Maria, que vossos méritos sejam meu ornamento e meu suplemento diante de Deus. Ó minha mãe amada, fazei que, se for possível, eu não tenha outro espírito senão o vosso, para conhecer a Jesus Cristo e sua divina vontade. Que eu não tenha outra alma senão a vossa alma, para louvar e glorificar o Senhor. Que eu não tenha outro coração senão o vosso imaculado coração, para amar a Deus com um amor puro e ardente como o vosso. Que palavras sublimes e cheias de unção, e que mostram a beleza da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Ou seja, viver uma vida de união com Maria Santíssima, para nós pecadores, para nós imperfeitos, para nós tão cheios de misérias, é algo vital. Porque é Deus que nos permite tomar passagem no amor dela para amar o amor do seu filho com o amor dela. O amor dela se torna a moeda com a qual nós amamos o filho. O amor dela se torna aquilo que aquilata o nosso amor. Então nós ficamos impregnados da alma de Maria. Nós ficamos impregnados do espírito de Maria. E por isso São Luís Maria Grignon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, diz que a prática dessa devoção faz com que um ato de amor que nós façamos a Deus, através de Maria, lhe seja mais agradável do que muitos atos de amor feitos no decorrer de um ano. Por quê? Se eu amo a Deus durante um ano com o meu amor, pobre e imperfeito, o valor disso não se compara a quando eu amo, ainda que de uma só vez,
através desta forte torrente de amor que é o coração, que emana do coração imaculado dela. Portanto, eu viverei unido a ela. Eu passarei todos os meus dias numa estreita união com ela, porque a santidade dela lavará os meus pecados. A virtude dela corrigirá os meus vícios. A contemplação dela fará com que a minha alma, tão distraída pelas coisas terrenas, possa se encontrar num amoroso olhar para aquilo que é divino. Se eu, homem tão cheio de misérias, não me posso garantir a mim mesmo, posso eu tomá-la como minha fiadora, dando-me a ela, pertencendo-me inteiramente, e eu não tenho em minha vida senão a humildade de viver totalmente nas mãos desta Senhora Imaculada. Queridos irmãos, que nós possamos viver verdadeiramente a devoção imaculada do coração de Maria. E essa devoção inclui uma dimensão reparadora. Quando Nossa Senhora, em 1925, aparece a Lúcia e lhe diz que aqueles que fizessem as 5 comunhões nos 5 primeiros sábados de cada mês, em reparação aos pecados cometidos contra o coração dela, Deus lhes daria a confirmação em graça. E isso, queridos irmãos, para nós é algo maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor favoreceu com um privilégio tão grande aqueles que fazem as comunhões reparadoras nos primeiros sábados de cada mês. Por quê? Porque Deus sabe o quão miseráveis nós somos e o quanto nós precisamos de Maria Santíssima para podermos entrar no amor de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num mundo que se tornou uma geladeira, um mundo que se tornou glacial, um mundo que cada vez mais se afeiçoa ao diabo e que abandona Cristo e a sua lei, um mundo que está cada dia mais afastado dos mandamentos de Deus e que, se a nossa alma viver nele exposta, ela corre sérios riscos de perder a salvação. Então, seremos nós orgulhosos a ponto de desprezar esse remédio tão sublime que Deus nos dá, que é o Imaculado Coração de sua própria mãe? Por isso nós temos que reparar o coração imaculado de Maria. Ela diz, sobretudo por 5 pecados, o sacrilégio, as blasfêmias que se cometem contra a sua Imaculada Conceição, contra a sua virgindade perpétua, contra a sua maternidade divina, e 2 adicionais blasfêmias, que é a corrupção das crianças, que deixam de ter devoção à Mãe do Céu, porque são doutrinadas nas escolas a trocarem Maria Santíssima pela Eva revolucionária, pela demônia, que corrompe cada dia mais a alma das nossas meninas para transformá-las não em filhas de Maria, mas em prostitutas, em mulheres vulgares. E por fim, a profanação de suas imagens, que muitas vezes são destruídas pelos inimigos dela e profanadas em lugares de abominação, de culto satânico e de desprezo, de escárnio, de um humor diabólico que carrega o próprio hálito do inferno. O homem tem desprezado este remédio tão sublime que Deus nos concedeu. E por isso nós temos que reparar. Reparar não apenas o desprezo ao coração de Cristo, mas reparar o desprezo a esse último remédio, que é aquele que nos fará amar o coração de Cristo. Como diz aqui São Luís Maria de Montfort,
sendo o suplemento que nos falta. O suplemento que nos falta. O problema é que nos falta quase tudo. O nosso amor a Deus é tão pequeno que nos falta quase tudo. Portanto, esse suplemento se nos torna necessário e nós temos que tomá-lo, assumi-lo, viver dele. Estar em Maria, viver em Maria, morrer em Maria, para que assim nós possamos, no amor dela por Cristo, amar Cristo, nosso Deus, a fim de que Ele nos leve de modo mais suave à graça da contemplação. O que nós podemos pedir a ela nessa festa do seu Imaculado Coração? Podemos pedir a ela: Mãe Santíssima, eu pequei tantas vezes em minha vida, eu me afastei tantas vezes do teu Filho, eu me misturei tanto com as coisas da terra, pela vossa intercessão, fazei com que eu possa contemplar o amor do vosso Filho, conduzi minha contemplação, pois eu sei que por minhas forças jamais chegarei a este tão nobre destino. Se a minha alma estiver unida à alma dela, ela encherá o meu ser de Jesus Cristo, assim como o ser dela está cheio de Jesus Cristo. Se ela viver em minha alma, ela encherá a minha inteligência com a sua fé, ela encherá a minha vontade com o seu amor, ela encherá a minha memória da lembrança contínua de Deus, que era aquilo que os santos mais temiam perder. Os santos tinham pavor de perder a lembrança de Deus ao longo de sua vida. E o mais maravilhoso é que, assim como nas bodas em Caná, discretamente ela disse ao seu filho: eles não têm mais vinho, e o milagre aconteceu. A água foi transformada em vinho, quase sem que ninguém percebesse. Como diz aqui São Luís Maria, sem que nós mesmos percebamos como, porque a nossa malícia é tão grande que nós destruiríamos a obra da graça pelo nosso orgulho. Ela irá trabalhar a nossa alma, ela irá trabalhar em nós para nos conduzir, irmãos caríssimos, àquela contemplação divina para a qual nós todos fomos chamados. Que nós possamos morar neste santuário, que é o coração imaculado de Maria, e que o seu coração imaculado possa morar no nosso. Então, nós podemos estar seguros que cedo ou tarde chegaremos a Deus, porque ela nunca abandona aqueles que se confiam inteiramente à sua intercessão.